Eu estou aqui para falar o seguinte, né? Estou vivendo um momento de muita felicidade, assim, um momento de transe, de êxtase, porque eu acabo de finalizar um trabalho que eu me dediquei nos últimos 4 anos com afinco, com pesquisa, né? Me debrucei profundamente, fiz muitas leituras e também pautei essas leituras em cima da minha experiência prática. E um trabalho que eu desenvolvo já há 2 décadas. É um trabalho que eu desenvolvo na saúde mental aqui em Belo Horizonte. E finalizei um livro intitulado Uma Clínica de Instantes Inusitados, que é um trabalho mais importante em minha carreira como artista, né? Como eu falei anteriormente, um trabalho de pesquisa, de vínculo, e é o trabalho mais conceitual na minha trajetória como artista. Essa relação da cultura, né, com a saúde, né, é uma relação extremamente importante, né? Importante, primeiro, porque a cultura, né, é essa dimensão que nos traz referências. Referências essas que nos ajudam a responder diariamente a essa pergunta: quem eu sou? Quem são os outros? Né? A cultura é fundamental. Se a gente retirar, se fosse possível retirar, né, as pessoas, os seres humanos, né, da cultura, nós seríamos mais um elemento, mais um ser vivo na, no, no planeta. Né? É a cultura que nos torna efetivamente humanos, né? Pelo fato da cultura, pela nossa capacidade simbólica, pela nossa capacidade de construir e reconstruir os sentidos das coisas, né? É nessa toada é que nós vamos adquirindo, né, a plenitude, né, da nossa condição humana. Portanto, né, cultura é um elemento essencial para a saúde do ser humano. Sem cultura, né, nós perdemos a nossa condição humana. E o outro lado dessa dimensão, né? Na nossa sociedade, exatamente pela incapacidade de reconhecermos que não existe, né, um padrão de existência e de normalidade para o ser humano, né, essa perversa ação de transformar as diferenças em desigualdade é que faz com que muitos cidadãos, muitas cidadãs sejam retirados da sua condição plenamente humana, da sua condição plenamente de cidadãos, né? E é por isso que esse trabalho do Babilac é tão importante. Por isso o Trem Tantan, por isso todo o conjunto de ações, né, que aproxima o mundo das artes, o mundo da cultura, desses sujeitos que também são sujeitos da cultura, né, que também são sujeitos portadores de uma linguagem, de uma narrativa, de uma capacidade simbólica, né, mas que estão alijados, né, vamos dizer assim, né, de uma condição de aceitabilidade na sociedade. É por isso que esse trabalho é tão importante, porque nos faz lembrar, né, dessa perversa articulação entre as diferenças e a desigualdade. E isso é uma luta de quem trabalha com a saúde, é uma luta de quem trabalha com a cultura, né? É uma luta de todos nós, né? Esse reconhecimento, né, de que somos diferentes e que precisamos aprender a reconhecer essas diferenças, respeitar essas diferenças e, o mais importante, interagir com essas diferenças, né? E é por isso que esse trabalho, no meu entendimento, é tão importante, né? Além, obviamente, de ser um belíssimo exemplo, né, de como é possível, né, enfrentar isso que os queridos colegas aqui da área da saúde mental, né, se engajam tão diretamente, que é essa luta, né, antimanicomial, né? É uma luta essencial e uma luta que não pode parar, não pode parar, né?
porque já se garantiu alguns avanços, mas ainda existe muito a se avançar. Que é um livro lindo, né? É um livro maravilhoso, assim, eu estou honrada de tê-los em mãos, né? Já, assim, acho que as pessoas... Maravilha! Maravilhoso, com uma dedicatória super carinhosa, muito bacana. Muito obrigada, viu? Uhum. O livro é lindo, né, com histórias lindas, assim, que representa muito da saúde mental, né, que ela vem sendo atravessada, né, por esse desgoverno de uma forma muito desrespeitosa. E esse livro é um acalento, assim, nesses tempos tão duros, né, e tão sombrios. Então, obrigada por nos presentear, né, com esse refresco que é esse livro, cheio de histórias, cheio de pessoas interessantes, cheio de cidadãos da saúde mental. Olha, eu li o livro e me encantei demais, assim, principalmente ali na parte onde ele começa a fazer o relato da vida dele, né? Que é uma coisa bem, assim, muito profunda. Quando você mergulha na essência da obra do artista e você começa a entender essa obra, né? Onde ele assim, tem mais ou menos 3 para 4 anos que eu conheço o Babilac. E no livro eu vim conhecer profundamente o ser humano Babilac Bar, né? Por trás do artista, a alma do artista eu vim conhecer ali no livro. Principalmente quando ele começa ali naquela parte, uma breve arqueologia de memória. Aí ele vem falando sobre as situações da vida dele que ele vem vivenciando. E, para mim, né, eu recebi o livro foi online. Ali na parte da página 17, estava marcado para mim como 17. Quando ele começou a falar sobre a importância da arte na vida dele e na obra dele, né? E aquilo foi como se eu estivesse falando da minha própria vida ali, né? Porque eu sou prova viva da arte. O quanto a arte foi importante para mim, do meu resgate, da minha saúde mental, o quanto a arte me aprimorou, me reestruturou, né? E hoje eu estou, assim, em plena sintonia de mudança e lapidação. Como essa pauta da diversidade, ela está tão presente hoje nessas grandes institutos culturais, mas quem também disparou, né, essas reflexões, né, a sistematização, aproximou, né, acolheu os movimentos, as demandas, foi a política pública, né, as políticas públicas de cultura, e aí a gente, na reforma, o SUS. Então, é muito significativo, Babilac, você ter concorrido a esse edital e ser acolhido, né, e esse teu livro belíssimo ter sido recebido. Eu não vou me alongar mais porque eu quero conversar um pouco, né, sobre e também a gente conversar um pouquinho mais sobre o livro. Mas eu achei o livro extremamente generoso, né, porque você compartilha, né, a tua história, né, a nossa história, de certa forma, porque a gente se encontra nele, mas também compartilha, né, as questões todas, né, dessa vivência no campo da saúde mental, chega a contar um pouco as metodologias das oficinas, como elas acontecem. Então, você que já foi meu palestrante, né, numa disciplina de acessibilidade cultural, né, o ano passado, né, no curso de musicoterapia, que foi fantástico, né, da UFRJ, já estou vendo esse livro aí como uma referência bibliográfica importante, né, assim, para ajudar a formar, a construir novos pares, né, além desse trabalho belíssimo que tu traz enquanto artista, claro, e esse eu acho que é a grande conquista, né, quanto mais artistas, né, nós tivermos, né, dentro, ajudando a construir a reforma psiquiátrica e os trabalhos na área da cultura, mais qualificado a gente vai avançar nesse sentido. E aí, assim, eu vou deixar algumas coisas para depois a gente poder conversar, mas eu lendo o teu livro, e agora nesse momento eu queria destacar, eu acho importante esse papel, né, que tu fazes e que a gente tem que qualificar, né,
sempre para quem está atuando nessa área, né, da luta antimanicomial e da arte da cultura, e eu sei que eu estou acompanhando aqui nos chats e tal, eu estou vendo aqui o Lucas Fonseca, do grupo Black Confusion também, né, aqui nos assistindo, e acho que o Lucas também tem essa grandeza, né, de ser esse agente mediador, que tu coloca muito bem lá na página 58, que abre possibilidades criativas, né, que alarga caminhos, né, que desperta sentimentos e sentidos, né, que faz emergir potências individuais, e que agência estímulos, né, e facilita a produção simbólica. Eu acho que esse é o nosso desafio enquanto artistas, trabalhadores da área da cultura, militantes. Eu sou apaixonada pela luta antimanicomial, né? É a minha escola, é a minha formação, e eu acho que é nessa perspectiva que a gente tem que atuar, né? É esse o nosso papel, e esse papel, né, Babilac, que tu faz tão bem e tu nos honra com esse lançamento desse livro. E aí, a partir dessas palavras que tu escreve tão bem nessa página 58, que eu acho que tu te revela e nos revela, né? Revela o Lucas e revela tantos atores que estão aqui, né, nos assistindo, identifica, né? O Paulo Amarante se identifica também com isso e nos apoia sempre na construção desse lugar da reforma psiquiátrica. Bom, o livro chegou, é uma coisa maluca. E eu não vou falar do livro, eu vou falar do autor do livro. É um indivíduo que a nossa trajetória de vida se cruzou ali nos idos de 2003 para 2004, e estamos empunhando algumas bandeiras importantes desde então. Então eu fico muito, muito, muito feliz com o resultado de mais um trabalho grandioso de Babilac. O Babilac é uma pessoa ímpar, porque todo indivíduo autodidata é uma coisa fabulosa, porque as coisas saem muito mais da alma do que da cabeça. A alma, o coração sempre fala muito mais, porque se ele tivesse muita razão, ele não estaria dentro da saúde mental. Então isso mostra que o coração dele é muito maior do que esse grandioso artista. Babilac é uma pessoa que eu admiro profundamente, discordo de um monte de coisas, mas respeito em absoluto essa figura ímpar que ele é. Eu tenho a minha trajetória dentro do Trem Tantan, me engrandeceu muito como pessoa. E o Babilac é um grande responsável por isso. Ele me acolheu, me deu a mão quando eu realmente precisei muito, e eu tento contribuir dentro da medida do possível, uma vez que eu também não sou nenhuma sumidade, eu sou uma pessoa que estou tentando achar o meu caminho. E o meu caminho dentro do Trem Tantan foi como um cantor, um meio arranjador, um trompetista, e fazer com que a música chegue bem dentro dos corações das pessoas. Porque o principal de nossa vida é o empunhamento da bandeira da luta antimanicomial. É um livro que lança possibilidades, né? Uma aposta de uma investigação sobre arte e loucura no futuro, né? Música e loucura no futuro. Então eu acho que ele é um livro muito importante, tanto para a cena cultural de Belo Horizonte, né? Sobretudo os artistas, que não isso não é uma unanimidade em Belo Horizonte, os artistas comprometidos com a liberdade, né? Belo Horizonte é uma cidade preconceituosa, Belo Horizonte é uma cidade que discrimina, Belo Horizonte é uma cidade racista, né? E os artistas de Belo Horizonte não estão imunes a essas chagas, né? Vamos dizer assim. Mas também é um livro que contribui bastante para a turma da saúde mental, né?
a turma dos direitos humanos. Então tem esse lugar da arte, esse lugar da cultura, esse lugar dos direitos humanos, esse lugar da liberdade, né? Eu fiquei pensando bastante, assim, enquanto vocês falavam, e também fiquei aqui meio que folheando o livro, né, também, catando trechos, assim, do livro, e me deparei muito com o capítulo, né, que é o do Trem Tantan, que ele fala, Trem Tantan, será que loucura da samba? E eu pensei bastante naquele, né, também nesse verbete, assim, nessa expressão popular, que é o tal do samba do crioulo doido, né? Isso mexe muito comigo, assim, porque é um livro que, né, e essa eu queria, na verdade, chamar a atenção para essa audácia, né, do homem negro pobre da classe trabalhadora, se atrever a escrever um livro que reflete sobre passado, presente e futuro do ponto de vista artístico, do ponto de vista cultural e de um ponto de vista também teórico. Eu acredito que esse livro, esse trabalho do Babilac, abre uma dimensão fabulosa, Babilac, né? E não estou fazendo nenhum exagero, né? Quando a gente reconhece as contribuições originárias do Hans Prinzhorn, o psiquiatra primeiro que disse que a arte dos alienados, dos loucos, não era uma arte degenerada, não era uma arte desqualificada, era arte. E que a arte, ela não é moderna, ela não é arcaica, ela não é primitiva, a arte é arte. O Mário Pedrosa dizia, a arte tem significados para quem vê. Então eu não posso querer dizer que você faz isso ou aquilo, porque cada um que tiver contato com a sua arte será tocado de maneira diferente por essa arte, né? Então, o Prinzhorn, Nise da Silveira, Osório César, pessoas que inovaram com esse trabalho, eu tenho certeza de que esse trabalho seu é um marco na relação da arte-cultura com a loucura. Um momento em que transcende a questão só das terapias, dos recovers, das reabilitações, das recuperações, e a arte como instrumento de vida, de produção, de defesa da vida, de redenção da vida. Esse é o ponto que nós temos que recuperar no momento em que a arte está sendo banalizada, absolutamente achatada, mercantilizada, em que as boas artes, né, no sentido de que produzem vida, de produzem crítica, de produzem pensamento, estão sendo recusadas, né, numa luta contra a cultura que nós estamos vendo aqui nesse país, em que acabou-se com o Ministério da Cultura, acabou-se com as produções de espaço de produção crítica, né, e que a arte é um dos setores que mais, arte e cultura, que mais sofre. Então, esse livro é, para mim, na luta antimanicomial e dentro da luta pela retomada da democracia, dos direitos, né, de um novo projeto brasileiro, esse livro é uma referência para mim. Então, muito obrigado, Babilac. Eu acabei não falando nada que falei no prefácio, né? Mas vamos deixar o prefácio para as pessoas lerem.